Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Hoje, dando seguimento ao capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, o livro que estamos estudando todas aqui, às quintas-feiras, aqui nesse horário, nesse canal. Portanto, se você, porventura, ainda não está inscrito no canal, por favor, faça isso. Dê o seu like ou dislike, fique à vontade para participar conosco. Você também pode fazer suas perguntas, tanto do texto que estamos analisando, como de qualquer outra pergunta dentro do contexto bíblico. E logo no início eu estarei priorizando as respostas. Como nessa semana nós não temos, vamos dar seguimento à ministração da semana passada. O tema da aula passada versou sobre aqueles 7 homens que foram escolhidos para a diaconia, o serviço das mesas, Você pode ver isso no estudo passado. O primeiro conflito na igreja, nós vimos ali, com o crescimento, gente, não tem jeito. Tudo que cresce às vezes traz uma certa dificuldade. Você pode pensar isso numa família. Quando uma família é apenas o casal, está tudo tranquilo. Vem o primeiro, festa, alegria. Se vem o segundo, se vem mais, aí a coisa vai complicando, vai trazendo mais dificuldades. O próprio crescimento pessoal, Quando você é criança, você tem uma determinada força e você vai crescendo e não percebe isso. Por isso que às vezes o adolescente ele é tido como o desajustado. Por quê? Porque ele cresceu. E todo crescimento gera conflito, gera dificuldade, E a gente precisa estar, no contexto de igreja, estar pronto para administrar os conflitos que certamente existirão advindos do crescimento. E isso aconteceu na igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos. Vimos em aula retrasada, a respeito dos conflitos que existiu entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. A queixa era que as viúvas de fala grega estavam sendo preteridas pelas viúvas de fala hebraica, na questão social ali, na questão que eu chamei de cesta básica para contextualizar a linguagem, Bom, os apóstolos decidiram que deveriam se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Eles entendiam que era muito importante estar dando essa assistência aos necessitados, claro, mas eles não davam conta e eles entenderam que tinham que priorizar a palavra e a oração, e foi aonde eles sugeriram que a igreja indicasse o nome de 7 homens cheios do Espírito Santo para poder realizar esse trabalho. Bom, e o número dos discípulos continuavam a se multiplicar. A gente vê isso mesmo em meio aos conflitos e a prontidão dos apóstolos em resolver essa questão. O crescimento continuou existindo, Assim, nós concluímos a aula de número 15, a aula passada. Hoje vamos ver um pouco da história, o início da história de um homem chamado Estevão. Estevão, quando foi preso, Até aqui, queridos, apenas os apóstolos, pelo menos a Bíblia registra, apenas os atos dos apóstolos, como os sinais, as maravilhas, os milagres que estavam sendo realizados, Agora, com a imposição das mãos nesses 7 homens, a Bíblia registra pelo menos 2 deles, Estevão e Filipe, dentre esses 7 escolhidos, que não ficaram apenas no serviço de servir à mesa, mas eles foram além, com a pregação da palavra, com a operação de milagres, e hoje nós vamos nos ater ao Estevão e Filipe, nós vamos ver até um pouco mais, logo mais à frente. Versículo 8 do capítulo que estamos estudando, capítulo 6, diz assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos
começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Bom, queridos, Estevão foi considerado o primeiro mártir do cristianismo. E é o capítulo seguinte que eu quero estimular você a não perder, pois o sermão de Estevão é um sermão profundo, uma pessoa que demonstra naquele sermão um grande conhecedor das Escrituras, né? Ele, diácono, cheio do Espírito Santo, o primeiro da lista dos 7, ele não se limitou, como eu já disse, a servir às mesas, mas ele partiu para a ação, para o front, né, para a linha de frente, para operar os milagres, os sinais e as maravilhas que o Espírito Santo, por meio dele, realizou. Suas atividades certamente incomodou os religiosos e enfrentou uma grande oposição, principalmente entre os judeus de fala grega. Parece que essa turma, né, ele acabou de ser resolvido um conflito de ordem social, e agora esses judeus de fala grega, os judeus, claro, ainda não convertidos a Cristo, esse aqui, né? Sabemos que a vida de Estevão era uma vida ilibada, uma vida irrepreensível, uma vida de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um homem cheio de fé. Sabemos disso por quê? Porque ele foi escolhido dentre a multidão de servos que já existiam. Ele era um dos 7 que foram escolhidos e os requisitos estavam lá. Eles tinham que ser cheios de sabedoria, cheios de graça, cheios de poder. Cheio de sabedoria, né? Quando fala de sabedoria, não está falando apenas de conhecimento. Sabedoria é muito mais do que conhecimento, é o uso correto do conhecimento, é olhar para a vida com o olhar de Deus, com os olhos de Deus, pela ótica dele. Cheio de graça, é a pessoa que tem abundante graça, uma pessoa generosa, uma pessoa de coração aberto, né, para a realização da obra, e cheio do poder. E vemos o quanto ele era cheio do poder, não apenas pelos sinais e maravilhas que Deus operava por meio dele, como no sermão que vamos ver na semana que vem, palavras irresistíveis, e isso fazia com que o povo debatia com ele, mas não conseguia convencê-lo, né? E as suas obras, não apenas o sermão, não apenas as palavras, mas as suas obras eram irrefutáveis. Com as suas obras ele mostrava a sua fé. E é isso que cada um de nós, como cristãos, devemos também fazer. Era um homem que, numa linguagem que estamos usando muito hoje, vivia sempre com o tanque cheio. Eu imagino que você não via Estevão na escassez, na reclamação, na murmuração. Era um homem pleno de vida, né? Quando fala aqui da sinagoga dos escravos libertos, o que nós podemos entender é que esses escravos que foram libertos e que agora moravam ali em Jerusalém, foram libertos em Roma, tudo indica que é o que aconteceu no período interbíblico, quando o general Pompeu capturou Jerusalém, isso no ano 63 a.C., e fez de muitos prisioneiros diversos judeus, e possivelmente sejam esses homens, judeus de fala grega. Tanto é que o texto diz que eles eram de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e etc. Quando fala da Cirene, está falando da principal cidade da Líbia, ali na África do Norte. Quando fala de Alexandria, está falando da capital do Egito da época, a segunda cidade do Império Romano. E quando fala de Cilícia, está falando da província romana, ali no sudeste da Ásia Menor,
fronteira com a Síria, na região ali onde Paulo nasceu, né? Paulo era de Antioquia, né? Dessa região da Cilícia. E também pessoas de fala grega e que eram judeus. E aí podemos entender que esse pessoal nativos, pessoal que tinha um histórico cultural e social semelhantes, eles normalmente optavam por adorar juntos. Então as sinagogas eram específicos dessas nações. E aí podemos deduzir, queridos, que uma vez que Paulo, então Saulo ainda, né? Saulo, ele era também da região da Cilícia, é possível que ele até frequentasse uma dessas sinagogas, né? Junto com os seus patrícios, né? Junto com as pessoas que nasceram na mesma região, mesma fala, mesmo costume, a mentalidade tinha muita harmonia. Porém, Estevão, uma vez que ele teve resistência nessas sinagogas, ele aproveitava para ir lá falar do Evangelho, porque vamos voltar a entender, irmão. Os cristãos judeus, na mentalidade deles, não deixaram de ser judeus, porque não existia uma religião cristã, existia um movimento cristão que nasceu dentro do judaísmo. Então, na mentalidade deles, eram judeus, eles tinham que estar nas sinagogas todos os sábados, como todo bom judeu, né? Por isso também não abandonavam os templos, claro, com outro objetivo, agora de ensinar a palavra dentro da mentalidade deles agora, judeus, porém cristãos, né? E então eles começaram a discutir com Estevão na argumentação, e diz o texto que Estevão sobrepujava a todos. E eu acredito que Saulo, ele estava no dia do apedrejamento de Estevão, é onde aparece Saulo pela primeira vez, o nome dele. Então, possivelmente, Saulo frequentasse uma dessas sinagogas, e quem sabe ele era um dos debatedores com Estevão. E Saulo parecia a personalidade de Saulo, assim, é um cara altamente competitivo, e agora ele encontrou um camarada profundamente conhecedor das Escrituras, e talvez foi aí o início da perseguição de Saulo, né? Tudo indica, com o aparecimento dele justamente no dia do martírio de Estevão. Logo, o que aconteceu? Eles recorreram à mentira, à calúnia, à difamação, ao suborno, e conseguiram então amotinar uma parte do povo, e culminou aonde? Na sua condenação, culminou na sua morte, que vamos ver mais adiante. Então isso acontecia na sinagoga deles, nas sinagogas do que o texto de Atos diz, dos escravos libertos, né? Povos de falas gregas. Não sabe ao certo quantas sinagogas tinham de povos assim, né? Mas, como eu já disse, era natural que os grupos nacionais formassem suas próprias sinagogas para adorar ali em Jerusalém. Agora, como que Estevão conseguia argumentar? Gente, Estevão estava debaixo da cobertura do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele estava debaixo de uma direção do próprio Cristo, né? Foi o próprio Jesus que lá em Lucas capítulo 12, versículo 12, ele disse que não deveriam temer. Olha o que diz o texto: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Queridos, Estevão estava debaixo dessa bênção, Estevão estava debaixo dessa graça, dessa direção, né, divina. Então, por isso que ninguém conseguia parar de ouvir e argumentar contrário ao que o Estevão tinha para dizer, né? Versículo 11
Diz assim: então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo, que é o Sinédrio, né? Mais uma vez o Sinédrio recebendo a visita de um cristão, de um servo de Deus, daqueles que não temiam a morte, mas antes tinham uma missão a cumprir, e a causa que ele defendia valia a pena entregar a própria vida por ela. A mesma causa que eu e você defendemos e pregamos. À semelhança de Jesus, ele então é conduzido ao Sinédrio, recebem depoimentos de testemunhas falsas que foram lá depor contra ele. Por quê? Porque a liderança havia instigado o povo, que por sua vez o acusou de atacar a lei de Moisés e o templo. E por fim, depois de ouvirem o seu testemunho, executaram, é o que nós vamos ver semana que vem. Mas antes eles encaminharam ao Sinédrio. A acusação contra Estevão era dupla: a blasfêmia contra Deus, contra Moisés e contra Deus, contra a lei e contra o templo, né? Quando eles estavam falando que ele falou contra a lei, eles estavam então defendendo Moisés. Quando ele falou que ele falou a respeito contra o templo de Jerusalém, ele estava blasfemando contra o próprio Deus, né? Esse era o raciocínio deles. Contra o templo e contra a lei, ou seja, possivelmente afirmavam que Estevão estivesse alegando que Jesus era maior que Moisés. E essa mentalidade perdurou no meio deles, né, por muito tempo. Sabe? Eles não abriram mão, mesmo sendo, mesmo vários pregadores tentando mostrar que não era exatamente isso que eles estavam dizendo, mas esse ensino perdurou por muito tempo, né, no meio ali em Jerusalém, e por isso a contínua perseguição, até então, de cunho religioso, como nós estamos vendo. Não é à toa que o escritor aos Hebreus escreve aquele livro, aquela carta, para os hebreus que estavam dispersos, e ele, do começo ao fim, a sua temática principal no livro é mostrar que Jesus está acima de tudo e de todos. E aí, leia lá o livro de Hebreus para você ver. Claro, você precisa ter um conhecimento básico do Antigo Testamento para você compreender o livro de Hebreus. Para que todas as vezes que ele fale alguma coisa ali, você tenha conhecimento do que ele está dizendo, a respeito de que no Antigo Testamento. Mas a ideia era colocar na mentalidade de todos os judeus que realmente, apesar de Moisés ser o cara, apesar dos judeus assim admirar demais Moisés, mas Jesus estava acima dele. Jesus era o Filho de Deus, né? E quando eles falavam que ele estava contra a Torá, contra a lei, dizendo que Jesus havia modificado a lei, então aquilo ali pegou. Jesus em momento nenhum veio para revogar a lei ou modificar a lei, mas ele veio para cumprir, ele cumpriu toda a lei, né? Então, no seu discurso, no capítulo 7, semana que vem, Estevão declarou que a adoração a Deus já não devia ser limitada ao templo. Isso está lá no discurso dele. Possivelmente, daí veio a distorção dos seus ouvintes. Quer ver? Está lá no capítulo 7, no versículo 48 e 49, quando ele diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, porque esse era o conceito judeu. E ele disse não, e citou o profeta, dizendo: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Quando Estevão cita o profeta, isso desconcertava eles, porque ele não estava falando de uma nova doutrina, ele estava falando de algo que está lá no registro sagrado, lá nos livros proféticos, né? Mas, na verdade, era uma forçada de barra.
com o objetivo de condenar Estevão, assim como condenaram Jesus, pelos mesmos motivos. Versículo 13 diz assim: as falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós os ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Em nenhum momento Jesus falou isso. Claro, possivelmente eles estivessem usando palavras de Jesus, certamente, mas não nessa interpretação. E essas acusações foram exatamente as mesmas que fizeram com Jesus. Está lá, Mateus 26, 61. Dá uma olhadinha lá depois, né? A mesma acusação. O templo e a lei eram duas coisas muito preciosas para eles. Havia uma verdadeira idolatria nesses dois pontos. Isso estava até acima de Deus, por isso estou colocando o termo idolatria. Era um local sagrado, onde só ali era possível a adoração. Lembra da discussão da mulher lá, samaritana, com Jesus, dizendo: aonde que vamos ter que adorar? Né? Porque havia uma discussão entre os samaritanos, dizia que tinha que ser no norte e não no sul, em Jerusalém, e sim lá nos montes, né? Então havia esse conceito, mas os judeus conservadores não, só Jerusalém é o local da adoração. Jesus não entra nessa discussão, vocês podem ver lá. Ele foge da discussão, ele foge da contenda com a mulher, porque o objetivo dele era ganhar aquela mulher, né? Então ele não estava ali para debater conhecimento, né, com aquela mulher. E realmente eles disseram: destruirá o templo e mudará a lei e os costumes deixados por Moisés. E isso era inconcebível para eles, isso segundo a interpretação deles. O templo era o lugar santo e símbolo da presença de Deus, e a lei era a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Era falar contra a casa de Deus e contra a palavra de Deus. Isso era considerado para eles uma blasfêmia, um pecado que a sentença não podia ser outra, a não ser a morte. Então essas foram as mesmas acusações, volto a dizer, feitas a Jesus. Foi esse mesmo sinédrio que condenou Jesus. Então Jesus, quando falou sobre o templo, ele se referia ao santuário do seu corpo. Ele estava falando a respeito de si mesmo. E por isso que quando ele disse, iria edificar em 3 dias. E não com relação ao templo judaico, está lá em João 2,21, a expressão de Jesus. Mas eles entenderam da forma como quiseram entender. Aliás, era difícil para eles realmente entender que o templo se referia ao corpo. Os cristãos é que, quando confrontados com essa verdade, eles já sabiam que o que Jesus estava se referindo era o seu corpo. De fato, Jesus é o substituto do templo e o cumprimento da lei, né? Por isso que quando nós nos tornamos cristãos, nós, o primeiro batismo que nós entramos foi o batismo no corpo de Cristo. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte do templo, que é o corpo de Jesus. Eu e você juntos formamos o corpo de Cristo. Possivelmente Estevão certamente havia se referido a esse texto de João, né, capítulo 2, verso 19. Poderia ser interpretado errado, ou deliberadamente eles distorceram a fala de Jesus na sua interpretação. De uma forma ou de outra, eles estavam equivocados nessa interpretação da fala de Jesus. Versículo 15, o último versículo desse capítulo, diz assim: nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Lembra de Moisés quando desceu do monte, depois de ter falado face a face com Deus? A Bíblia narra que o seu rosto brilhava. É impossível não mudar a face, não mudar o semblante, uma vez tendo uma experiência como essa.
estar com o Senhor. E era o que Estevão estava experimentando nesse momento. Mesmo estando sendo julgado e fazendo a sua própria defesa no sermão, que vamos ver semana que vem, perde não. O seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia. E olha quem foi que viu. Não foi cristãos, de repente, que estivessem lá e que falaram sobre isso, não. Os membros do conselho é que testemunharam isso. O que a gente pode entender o rosto de um anjo? A gente pode entender a serenidade no seu rosto, apesar de estar sendo julgado e condenado injustamente, mesmo depois da sentença de que seria apedrejado. Estevão não perdeu a paz interior, a sua serenidade, né? E isso acabou por denunciar o ódio dos seus algozes, pois eles não entendiam o que estava acontecendo com aquele rapaz. Outros no lugar dele estariam desesperados, gritando, se defendendo, porque com quem gostaria de ser morto, apedrejado? Então, esse semblante parecendo de um anjo era uma demonstração para esses homens da aprovação divina com relação à vida de Estevão. Queridos, a vida de Estevão é um exemplo para mim e para você. Estevão, modelo de discípulo para todo seguidor de Jesus. Um homem que só entrou nessa fria, nessa enrascada, porque era um homem, primeiro, cheio do Espírito Santo, de poder e de sabedoria. E porque era cheio do Espírito Santo, ele não conseguia ficar calado. Ele tinha que falar daquilo que ele tinha visto e ouvido. Ele não podia se silenciar-se diante de tantos milagres que Deus estava operando por meio dele. Por isso, ele ia lá na sinagoga, lá no meio, aonde ele iria certamente enfrentar resistências. Não, ele não estava pregando na igreja dos cristãos, onde normalmente quem vai, a maioria são cristãos ou pessoas normalmente simpatizantes à fé cristã. Não, ele foi lá aonde o pecador estava. Ele foi pegar o peixe lá em alto mar, não de anzol na beira da praia, mas com rede no alto mar. Ele provocou a fé dos judeus, por amor a eles. Isso porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Queridos, estamos vivendo dias difíceis no planeta Terra. Tempo de vivermos uma vida como de Estevão. E precisamos estar descansados, porque a mesma palavra que Jesus deu e que serviu para Estevão, servirá para mim e para você. Se tivermos que comparecer diante das autoridades, para prestar depoimento da vida que estamos vivendo, devemos saber que devemos estar seguros de que estamos com a cobertura do Senhor, que Ele é conosco e que a paz de Cristo nos nossos corações possa refletir a vida de Deus e que sirva de testemunho mesmo para os seus perseguidores. Deus abençoe sua vida, querido, e que você tenha uma noite de descanso, de sono reparador na presença do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Beijão no coração, Deus abençoe, amo vocês, tchau, tchau.